eu gostaria de, começando aqui, dentro da tentativa de fazer um estilo meio televisão, era pedir inicialmente a Gabriel Prioli o que seria um resumo do que ele poderia apresentar para nós, definindo isso aqui no espaço de 30 segundos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Washington. Boa noite a todas e todas. Eu quero primeiro agradecer. Primeiro, a oportunidade de estar de volta à Facom, mesmo que virtualmente. Uma escola que sempre me recebeu com grande cortesia, grande carinho, e onde eu tive momentos muito produtivos, né, de trabalho intelectual, nas vezes em que estive na Bahia. É um grande prazer, uma honra mesmo estar de volta à Facom, com colegas, queridos colegas profissionais conhecidos, importantes, da comunicação, do jornalismo, né, para a gente falar um pouquinho sobre a televisão. E agradecer a presença de todos que nos ouvem neste momento, que vão discutir conosco aqui. Eu te diria, Washington, rapidamente, como preliminares para a nossa conversa, quando te falamos, é que eu lembraria o seguinte: há 2 meses atrás, quase exatamente, foi no dia 18 de setembro, nós celebramos os 70 anos da televisão em São Paulo, né? Como hoje nós celebramos os 60 anos da televisão na Bahia. No entanto, esses 70 anos aqui de São Paulo foram um assunto em todo o país. E eles não foram celebrados como sendo os 70 anos só da televisão paulista, mas como da televisão brasileira. Não só por causa da primazia, e não só por causa da primazia, porque começou aqui. Já os 60 anos da televisão da Bahia, eles são assunto apenas a Bahia, preocupação, interesse ou lembrança, apenas os baianos. A diferença entre essas duas efemérides, ela atualiza para mim um tema antigo, muito importante, que eu acho que é um tema controverso, né? Que é essa relação entre televisão nacional e televisão regional no Brasil. O que é uma televisão nacional? O que é a televisão regional? O que define que uma região seja o centro da televisão nacional e o que impede que outras regiões assumam essa centralidade? É possível uma televisão nacional? Ela já existe? É pertinente discutir tudo isso? E como pensar a Bahia nesse debate e no contexto amplo de uma televisão brasileira? É isso que eu queria que a gente pudesse discutir nessa conversa de hoje. Então, obrigado, Gabriel. Agora eu peço a intervenção do professor Sérgio com essa introdução sobre o sentido hoje, o papel da sua participação, do tema a gente debater. Professor Sérgio. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação e uma honra estar participando dessa roda de conversas promovida pela Facom, coordenada nesse momento por professor Washington, amigo de muitos anos. E a minha intenção hoje seria realmente falar um pouco mais da primeira emissora que surgiu na Bahia, que é a TV Itapuã, devido ao pioneirismo que ela exerceu em alguns aspectos muito bons, na época em que se fazia tudo ao vivo. Então, eu vou concentrar um pouco mais na TV Itapuã, dando algumas coisas que praticamente a gente não sabe, não conhece a história das nossas emissoras aqui. E a Bahia ainda carece de uma história da imprensa, por incrível que pareça. Nós temos vários recortes de tudo. Tem recortes sobre personalidades da imprensa, sobre jornais, sobre alguma emissora de televisão, mas a história da imprensa como um todo na Bahia não existe. Então, eu vou centrar um pouco mais a minha atenção hoje à noite em cima da TV Itapuã e o pioneirismo dela. Obrigado, Sérgio. Agora peço de Pablo, nesse momento inicial da presença dele, agradecer a Pablo, da mesma forma de Gabriel e Sérgio. É uma satisfação muito grande para mim também poder participar desse debate, com a presença de Pablo ao lado de Gabriel e Sérgio. Pablo, você. Washington, eu que agradeço a todos que estão assistindo, acompanhando aqui essa roda de conversa. Dá um abraço para a professora Ivanise, para todo mundo que está organizando, parabéns, é importante demais voltar à Facom, mesmo que seja virtualmente, saber que vocês estão produzindo, estão pesquisando, que vocês estão discutindo
o que é produzido no mercado, o que é feito no mercado, tanto do ponto de vista contemporâneo quanto a análise histórica. Agradecer especialmente a você, Washington. Poucas pessoas sabem, mas o fato de eu trabalhar na televisão é 100% responsabilidade sua, então aguente esse pepino aí que você criou. Você que me convidou para trabalhar lá na TVE já tem 17 anos, eu não tinha nenhum interesse. 10 anos. Você falou de 10 anos, nós temos 17, foi em 2003, quando você assumiu lá. Minha memória ainda está boa, para essas coisas eu não esqueço. Eu não tinha nenhum interesse em trabalhar em televisão, eu queria mesmo trabalhar em jornal, continuar lá no jornal. Você insistiu em levar uma turma de estudantes que gostavam de impresso também para ir lá trabalhar na TVE. Eu acredito, se a gente for enumerar aqui, vários deles já estão no mercado de televisão e foi uma experiência muito importante. O professor Sérgio Matos já foi meu professor em algumas ocasiões, já participou da minha banca examinadora, eu fico muito honrado, orgulhoso em reencontrá-lo, até porque o professor Sérgio Matos, aí falando especialmente para os estudantes e os mais jovens, ele é autor de uma das obras referências sobre televisão. Muito já se falou sobre TV, novela, jornais específicos, personagens, personalidades, como o professor Gabriel Prioli já escreveu, de Walter Clark, mas sobre a história da televisão, esse livro de referência é do professor Sérgio Matos, e orgulho aqui a todos da Bahia. E o professor Gabriel Prioli, eu não conhecia de conversar, mas, professor, posso dizer, já conhecia muito o senhor de ser leitor, também em função de Washington, que no meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre televisão, que foi sobre o programa de Ratinho na época lá no SBT, o Washington me deu uma vasta bibliografia e, entre elas, alguns dos livros, alguns dos volumes que o senhor produziu, inclusive a autobiografia que o senhor escreveu em conjunto com o Walter Clark. Aquela obra realmente muito importante para entender como a televisão se tornou esse colosso, a televisão aberta, esse colosso que é no Brasil. E minha participação aqui, Washington, além de aplaudir todos vocês, além de ser ouvinte, eu já viria, se não fosse convidado, eu viria para aprender. Eu queria falar um pouco também sobre a empresa, as perspectivas da empresa que eu trabalho há 15 anos, que é a TV Aratu, que completou 50 anos de existência no ano passado. Colocar mais dúvidas do que certeza, que eu acho que muita gente, todos nós temos dúvidas sobre o futuro do veículo. E logo de antemão, parabenizar os meus colegas aí da hoje Record Bahia, antes TV Itapuã, pelos 60 anos. Se hoje estamos falando aqui de um produto, uma mídia, um veículo tão forte como é na Bahia, é muito em função desse legado que foi conduzido, está sendo levado também pela TV Itapuã. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. Tomara que a discussão seja bem rica. Obrigado, Pablo. E até esse passeio pela memória já permite que a gente faça algumas correções, né, de tempo, na verdade. São 17, não 10. A tentativa de se manter jovem. Bom, para a gente seguir agora, pelas as considerações feitas, né, o encaminhamento, que são as questões, eu passo a palavra para o Gabriel, né, se a gente tentar seguir agora para uma exposição que seja mais ampla, que ela se resida, ela se fixe em torno de 20 minutos, para a gente possa ter possibilidade de um debate com os participantes. Gabriel, você com a palavra. Obrigado, Washington. Olha, eu queria dizer, eu passei o dia, hoje até agora, revendo as ideias, fazendo anotações a respeito do que nós vamos discutir, né? E quero reiterar para vocês tudo que a minha preocupação com essa questão de nós não termos ainda escrita, produzido a história da televisão brasileira, ou mais amplo do que isso, ainda não temos desenvolvido uma visão efetivamente nacional sobre a televisão. Porque, e eu até faço autocrítica, porque eu sou paulistano, nasci a 100 metros da Avenida Paulista, e a 1,5 km da sede da TV Tupi, a primeira emissora. Então, a minha vivência de televisão para mim, a televisão sempre foi uma coisa profundamente paulista. E eu, como fazendo jornalismo a partir de São Paulo e escrevendo sobre televisão, talvez tenha contribuído muito
uma certa visão do que é a televisão no Brasil, de que a televisão produzida em São Paulo, e logo depois, e junto com o Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, tenha se constituído como a própria ideia da televisão nacional, da televisão brasileira. E eu queria trabalhar um pouquinho as questões em que o que levou a que isso acontecesse, né? A primeira coisa que eu acho que eu tenho que considerar e que as histórias, as visões, os discursos sobre a televisão brasileira não colocam é que ela foi uma inovação introduzida no Brasil por um nordestino, né? Mas foi introduzida a partir do Sudeste. Ela começou em São Paulo e quase ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, poucos meses depois. E daqui ela se espalhou para as outras regiões do país. Ela foi implantada, como todos sabem, pelo paraibano Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, criador dos diários das emissoras associadas, que detinha jornais e rádios em todo o Brasil. A TV Tupi, como a gente sabe, foi a primeira emissora em setembro de 50 em São Paulo, janeiro de 51 no Rio de Janeiro. São Paulo foi a cidade escolhida para o lançamento porque ela já concentrava, nessa época, as maiores empresas industriais e comerciais do Brasil e possuía um mercado publicitário mais forte, capaz de remunerar o investimento pesado que a nova mídia, a televisão, exigia. O Rio de Janeiro era o segundo centro econômico do país na época e a capital da República, razão pela qual ele logo também teve a sua primeira TV, também Tupi, poucos meses depois da Paulista. É interessante que, diferentemente do Chateaubriand, que sempre teve um foco nacional, porque ele começou a construir o império de jornais dele nos anos 20 e o de rádio nos anos 30. Ele sempre teve um foco nacional, sempre se expandiu nacionalmente. Diferente dele, os seus principais concorrentes no empreendimento da televisão concentraram seus negócios no eixo Rio-São Paulo. Vejam que a segunda televisão que surgiu em São Paulo foi a TV Paulista, e ela foi um empreendimento de um deputado federal chamado Oswaldo Junqueira Ortiz Monteiro e dos sócios dele, que logo depois, em 53, venderam essa televisão, TV Paulista, ao carioca Vitor Costa. Depois criou as organizações Vitor Costa. Ele foi diretor da TV Nacional do Rio de Janeiro. Por outro lado, a terceira televisão que surgiu em São Paulo foi dos paulistas Paulo Machado de Carvalho e do cunhado dele, João Batista do Amaral. Eles eram donos das rádios Record, Excelsior, São Paulo e Pan-Americana, e eles abriram a TV Record. Depois eles separaram os negócios de televisão e o João Batista Amaral, o Pipa Amaral, abriu em 1955 a TV Rio. Agora, quem começou a expansão nacional da televisão, além da Via Dutra, foi Chateaubriand, que em 1955, com o seu grupo de diários associados, abriu a TV Itacolomi em Belo Horizonte, em 1959 a TV Piratini em Porto Alegre, depois, entre 60 e 61, 9 estações de televisão numa tacada só. Em 60, a TV Itapuã, que estamos celebrando hoje, o 60º. No mesmo ano, a TV Brasília, um pouco antes, né? Na inauguração de Brasília, 21 de abril, inaugurou-se a capital e, junto com ela, a TV Brasília. Também a Rádio Clube, no Recife, a TV Ceará, em Fortaleza, a TV Paraná, em Curitiba, e uma nova emissora paulista, a TV Cultura, em São Paulo, que nasceu privada e depois se transformou pública, foi comprada pelo governo paulista. Em 61, TV Vitória, em Vitória, TV Marajoara, em Belém, e a TV Rádio Clube, em Goiânia.
Então, vejo que o Chateaubriand, ele é não só o iniciador da televisão brasileira, da televisão no Brasil, como ele é propriamente o iniciador da televisão brasileira, ou da regionalização, ou da expansão nacional da televisão. Esse é um aspecto que os jornais paulistas e que a tradicional cultura paulista, que odeia o Chateaubriand, sempre odiou o Chateaubriand, não conta, não enfatiza esse aspecto, né? Ou seja, de alguma forma, a televisão brasileira, embora tenha nascido a partir de São Paulo, é obra de um nordestino. Para o orgulho paulista, isso é uma coisa talvez difícil de engolir, mas é um fato da vida. Eu enfatizaria também que nessa primeira década, até 1959, só houve televisão no Sudeste, e eram 5 emissoras, essas que eu falei: Tupi, São Paulo e Rio, TV Paulista, TV Record, TV Rio e TV Itacolomi. Eram só essas emissoras que existiam durante quase uma década inteira. As demais regiões do país só vão conhecer televisão desde o final, né, dos anos 50, né, com a TV Itacolomi, mas mais em uma escala maior a partir de 60, 70 e 80. Eu abordaria também, que eu queria falar sobre a relação entre televisão e cultura brasileira, que isso me interessa muito, porque meu foco na televisão, a minha vida na televisão, foi sempre tentando privilegiar os aspectos culturais da televisão, a televisão como expressão de cultura e não a televisão como negócio, a televisão privada. Por isso eu trabalhei muito mais em televisão pública ao longo da vida do que em televisão privada. Mas aqui a televisão se implanta no modelo empresarial privado, quer dizer, uma televisão de entretenimento e informação que é financiada pela publicidade comercial. O negócio se rentabiliza pelo alcance e a fidelidade do público e o interesse da publicidade na atenção desse público. A televisão existe, ela nasce para fazer audiência e vender essa audiência aos anunciantes. A TV, então, portanto, na sua gênese aqui no Brasil, ela não existe para fazer cultura e educação, mas para fazer dinheiro. E o conteúdo se subordina a essa lógica, né? Então, não importa muito se a cultura e a arte da região de origem, o Sudeste, ela vai predominar, ela vai se impor ou, eventualmente, sufocar a cultura das outras regiões. Isso simplesmente não vem ao caso para os empreendedores da televisão. No entanto, eu acho que isso vai se tornando um problema na medida em que a TV se desenvolve. A televisão só é produzida localmente nos anos 50, quando ela é toda feita ao vivo. Cada emissora, seja onde estiver, ela é um polo de produção, portanto, de cultura, de arte, de informação gerada em torno dela, em torno da sua antena. Isso começa a mudar e a declinar esse modelo de produção local nos anos 60, quando é introduzido o videotape. Por deterem mais recursos publicitários, mais dinheiro, as emissoras do Sudeste são as principais produtoras do Brasil já nos anos 60. Com o videotape, elas se tornam vendedoras de programas. Os empresários das demais regiões, empresários de televisão das demais regiões, torna-se mais econômico para eles comprarem programas do Sudeste do que seguirem produzindo a televisão em casa. Então, a produção vai se limitando progressivamente ao jornalismo, ao esporte e aos formatos de custo mais baixo, como, por exemplo, os programas de entrevista. Telenovelas que algumas praças fizeram, como Recife, não sei se na Bahia, vocês vão me dizer, acabam as telenovelas feitas em outras praças que não o Rio e em São Paulo. Há um declínio da produção, a esse declínio
da produção regional, ao meu ver, ele acarreta uma perda cultural. Conteúdos, quer sejam regionais ou universais, mas que eram trabalhados nas diversas praças pela perspectiva dos seus artistas, pensadores, esses conteúdos foram substituídos por conteúdos gerados no Sudeste, com a ótica do Sudeste. Não é estranho para ninguém aquele debate sobre, e deve ser, reconheço, um grande incômodo para aquela coisa de paulistas na televisão falando baianês ou cariocas falando gauchês, como é incômodo a gente ouvir, digamos, o paulistês falado por outros sotaques. Né? Mas isso, para a gente, simplesmente é um assunto que não existiu, como certamente existiu para vocês na Bahia e existiu para quem está em diversas outras regiões. Porque o sentido inverso do comércio de programas, quer dizer, das demais regiões do país para o Sudeste, ele se tornou muito rapidamente impossível, ele simplesmente nunca houve. Esse mercado nunca se desenvolveu. As regiões que não o Sudeste foram compradoras sempre de programação, mas nunca vendedoras. Nunca tivemos o prazer de ver um programa produzido, gravado, gerado no Nordeste, exibido aqui em São Paulo, e muito menos difundido em rede nacional de televisão. As redes nacionais de televisão difundiam produtos produzidos no Nordeste. Então, eu acho que este é um problema que eu gostaria de colocar em discussão com vocês. Rapidamente, uma outra coisa. Eu falaria sobre o papel da Bahia na televisão no Brasil. Eu queria dizer que esse modelo de interiorização da televisão, quer dizer, que vai do Sudeste para o restante do país, de certa forma, ele se repete regionalmente também. A interiorização, por exemplo, porque as maiores capitais regionais, Salvador, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza, Belém, elas se transformam em polos distribuidores de televisão para as suas vizinhas, né? Usando tanto frequências VHS das outras praças, como frequências UHF. Elas retransmitem para os seus vizinhos conteúdos do Sudeste e também seus próprios conteúdos. Por exemplo, a Bahia é quem introduz a televisão em Sergipe e Alagoas, e domina essas praças por vários anos. A primeira emissora local de Aracaju é de 1971, a TV Sergipe. A primeira, portanto, 10 anos depois do surgimento da Bahia. A primeira emissora de Maceió é de 1975, a TV Gazeta, geradora local de programação de conteúdo. Portanto, até então, Alagoas e Sergipe eram abastecidas de televisão, por sinal, gerado em Salvador, com conteúdo local de Salvador. Um outro aspecto que eu quero colocar à discussão de você, a reflexão de todos, é que um baiano, Antônio Carlos Magalhães, é um dos principais artífices da interiorização da televisão no Brasil e da sua articulação com a política. O ACM foi o mais poderoso dos ministros de comunicação que nós tivemos. Só em 3 anos e meio, entre março de 85 e outubro de 88, ele e o Sarney distribuíram 1.028 outorgas de radiodifusão, a maioria para políticos ou empresários ligados a políticos. Durante a Constituinte, 91 parlamentares foram premiados com pelo menos uma concessão de rádio e televisão, e 90% deles votaram a favor do mandato de 5 anos para o Sarney. A expansão regional da TV, portanto, não deixa de ser uma projeção do poder de ACM e de Sarney. E o poder atual do DEM, antigo PFL, de ACM e Sarney, não preciso me estender sobre o assunto, vocês acabaram de fazer uma eleição que confirmou o poder no Democratas,
ele tem raízes fincadas fortemente na radiodifusão e nessa obra político-comunicativa de Antônio Carlos Magalhães. E um outro aspecto que eu levantaria para a gente pensar é que dos conteúdos culturais da Bahia, são muitos, imensos, vários, mais variados possíveis, o Carnaval de Salvador é aquele que, pela sua força cultural da festa e pelo poderio econômico dessa festa também, ele se converteu no grande produto baiano na televisão nacional. Talvez vocês possam me recordar algum outro, mas me parece que o que virou grande produto da Bahia na televisão nacional, gerado até pela televisão local da Bahia, no caso, principalmente a Bandeirantes da Bahia, é o Carnaval. Eu deixaria com as grandes questões que ficam pendentes que eu falei, para a gente pensar. A televisão nacional é a televisão do Sudeste projetada nacionalmente? É isso, ou ela pode vir a ser a somatória das televisões produzidas nas diversas regiões do país? Os programas regulares que são produzidos em Salvador ou em outras regiões, eles poderão encontrar mercado nas redes nacionais algum dia? Ou apenas os eventos, como o Carnaval de Salvador, a Festa do Boi de Parintins, a Festa do Peão de Barretos, é que terão espaço eventualmente na televisão nacional. Eu lembro que eu escrevi na Folha de São Paulo, em setembro de 1980, quando a televisão fazia 30 anos, eu escrevi a respeito de um debate que houve aqui no Museu da Imagem e do Som, em que se debatia exatamente essa questão de televisão nacional, televisão regional. Havia uma crença naquela época, 40 anos atrás, de que a expansão das redes de TV exigiria uma ampliação da produção e que a produção independente cresceria e cumpriria esse papel. Muito bem, a produção independente, e que essa produção independente seria a porta da televisão regional na produção nacional. Era através da produção independente que a televisão regional, produzida nas diversas regiões, seria difundida nacionalmente. Muito bem, isso não aconteceu até agora. E eu deixaria como últimas questões. Uma televisão de feições efetivamente nacionais, com produtos culturais de todo o Brasil, será possível na televisão comercial ou apenas no modelo de televisão pública, caso a televisão pública sobreviva à ameaça privatista que a ronda atualmente? Quer dizer, se a gente puder ter ainda no futuro televisão pública, se ela não for toda privatizada, como parece que tende a acontecer, será ela o esteio da televisão produzida Brasil afora, uma televisão regional nacionalizada, ou a televisão privada um dia acordará para os conteúdos que são produzidos regionalmente e os distribuirá para as outras regiões? É o que eu queria deixar para a reflexão de todos aqui. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Você deixa para que a gente possa, no momento, aqui refletir sobre algumas questões que tratam não só de aspectos que se relacionam à história, mas também a questões que permitem a gente avaliar o transcurso desses 70 anos, que são 60 anos na Bahia da televisão, em relação à exploração, à produção, à distribuição do conteúdo. Eu agora passo a palavra ao professor Sérgio Matos, aqui nesse segmento ao debate, com a sua participação. Seu microfone está fechado, tá, Sérgio? Ok. Obrigado, professor Washington, e também a professora pela lição de resumo que fez de síntese da história da televisão no Brasil, principalmente os aspectos políticos, né? Isso geralmente as pessoas não contextualizam a
Então, se a gente precisa contextualizar para poder entender até porque as coisas aconteceram em determinados momentos e por que aconteceram. Bom, como eu disse na chamada, a gente está pretendendo fazer mais aqui, concentrar um pouco mais sobre a TV Itapuã, que está 60 anos, de chegada à Bahia, 10 anos depois de inaugurada no Brasil. Ela, como foi dito também, ela é integrante do grupo dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, e foi um empresário da área de televisão muito mais poderoso do que Roberto Marinho. As pessoas não têm ideia do que eram os Diários Associados. Só estudando é que a gente tem essa situação e vê o quanto Assis Chateaubriand influenciou e tinha poder em mãos. A TV Itapuã foi a terceira emissora implantada no Nordeste do Brasil e a primeira da Bahia. As duas primeiras emissoras do Nordeste foram as pernambucanas, a TV Rádio Clube de Pernambuco, citada por Priori, e a TV Jornal do Comércio, que foram instaladas no mesmo dia 18 de junho. Então, alguns meses depois se instala na Bahia, e a TV Ceará depois da Bahia. Então, a gente tem aí a Recife liderando as duas primeiras, a Bahia em terceiro e em quarto o Ceará, com a TV Ceará, Canal 2. Mas, apesar de só ter chegado à Bahia em 1960, em 1957, foi feita uma exibição pública da televisão em Salvador. Essa exibição pública, em 57, foi feita com televisores e equipamentos emprestados das emissoras do Sul. Né? Foi montado um estúdio no Belvedere da Sé, um estúdio para transmissão fechada, né? Alguns televisores, a exemplo do que ocorreu quando a televisão chegou no país, né? Foram colocadas em praças públicas, na Praça da Sé, na Avenida 7, na Rua da Misericórdia, para que as pessoas pudessem tomar e assistir um pouco e tomar conhecimento do que era aquele novo veículo de comunicação de massa. Né? E o objetivo principal do grupo era divulgar e dar credibilidade ao novo veículo de comunicação a ser implantado na Bahia. A transmissão fechada para aqueles televisores constou de um show com artistas locais apresentado por Zé Jorge Randão, né, que foi um dos primeiros apresentadores da televisão aqui na Bahia. Obteve um sucesso esperado e imediatamente foi decretado o início da venda das ações, porque nada acontecia com a Assis Chateaubriand que não tivesse a emenda direta. Eles apresentou, gostaram, então vão comprar as ações. Naturalmente que os Diários Associados tinham reservado para si 51% dessas ações e o restante era pulverizado por empresários, pessoas civis e vários acionistas. À época, o grupo de Assis Chateaubriand, os Diários Associados, tinha em dois jornais diários, um matutino e um vespertino, que era o Diário de Notícias e o Estado da Bahia, além da Rádio Sociedade, que sempre foi, desde o início, a principal emissora, a mais importante, a que tinha maior audiência no Estado, e ela que sustentava os dois jornais. Imagine o faturamento que essa emissora tinha de sustentar os dois jornais e passaria também a sustentar a TV Itapuã nos primeiros dias. Mas essa situação da TV Itapuã depois mudou, porque foi feito um trabalho e ela chegou a ser a emissora do grupo dos associados que tinha o maior faturamento no país. O Dorico Tavares, que era pernambucano, né, mas radicado na Bahia, era o diretor dos Diários Associados na Bahia. No dia da inauguração, dia 19 de novembro de 1960, o então governador Juracy Magalhães ofereceu um banquete. Aqui na Bahia tinha muito isso, os governadores ofereciam um banquete em dezembro para festejar com os jornalistas, era festejo de final de ano, e Luiz Viana mesmo era costumado nisso, e ele oferecia esses banquetes em sequência. Depois é que essa prática caiu.
Mas Luiz Viana lotava o Palácio da Aclamação com jornalistas, gráficos, todo mundo trabalhava na imprensa. Aí ele dizia, que beleza, aí deixa eu ver para os jornalistas que enquanto come, a imprensa não fala. Né? Quer dizer, era um dito que ele falava. E ele ofereceu esse banquete, naturalmente, em homenagem à chegada da televisão na Bahia, mas, na verdade, o que ele estava querendo era público e audiência para o lançamento da campanha da Unidade Nacional, que foi feita naquele dia, no local onde ele estava comemorando a chegada da TV Itapuã. A história da televisão na Bahia ela é repleta de lutas, êxitos, mas também de muitas gafes e pioneirismo. Quer dizer, as gafes sempre acompanharam as nossas emissoras, sempre. Mesmo hoje, com todas as tecnologias, se instalarem uma televisão nova, uma emissora nova, vai se cometer gafes. Mas a TV Itapuã contribuiu diretamente para a mudança da mentalidade da população como um todo, né? E mudou também a maneira dos profissionais da área de agir e mudou a cabeça dos empresários, né? Além de servir para lançar artistas do segmento musical, como Gilberto Gil, Caetano, Bethânia, Gal e outros, num primeiro momento, né, que apareceram com a televisão, com a TV Itapuã. As vendas a crédito no mercado de Salvador foram totalmente afetadas, porque só depois da implantação da televisão, a venda a crédito foi implementada, né, incrementada, porque trouxe várias agências de publicidade. As agências de publicidade vieram com a chegada da TV Itapuã, começaram a vir, né, para a Bahia. Por quase uma década, a TV Itapuã reinou soberana no mercado local, sem enfrentar qualquer tipo de concorrência. Isso porque a nossa segunda emissora, a TV Aratu, só foi inaugurada em 15 de março de 1969. É interessante que durante esse período de quase 10 anos, eles eram extremamente arrogantes em relação ao público. Eu recordo, o garoto, meu pai às vezes ligava para a televisão Itapuã para reclamar alguma coisa, né? E aí diziam a ele, disse assim, olha, no dia que a TV Aratu chegou, ele mudou de canal, nunca mais voltou para a TV Itapuã. E isso pode ter ocorrido com muita gente, né? Quer dizer, a arrogância de quem está presente, que acha que pode tudo. Hoje, todas as principais redes nacionais de televisão aberta, né, possuem afiliadas em Salvador. A Globo, Bandeirantes, SBT e Cultura, está todo mundo aí. Agora, é importante também salientar o seguinte, apesar da nova tecnologia digital que entrou no mercado, TV a cabo, TV paga, saiu há uns 2 anos passados uma pesquisa feita de que 75%, eu li no seu jornal, 75% das pessoas, dos assinantes em São Paulo, e que a gente pode estender para o restante do Brasil, porque dá para fazer essa inferência, compravam TV paga para continuar assistindo a TV aberta, porque eles tinham melhor áudio e melhor imagem. Então, as pessoas continuam assistindo os mesmos canais. Daí é que diz que a Globo está caindo, e ela está lá reinando com audiência em mais de 10 canais na TV paga e reprisando novelas e fazendo coisas, e ninguém está contando essa audiência. Está considerando só a audiência da TV aberta Globo, Rede Globo, e não a Rede Globo como um todo. Na época em que a TV chegou à Bahia, existiu em funcionamento em São Paulo 3 emissoras de rádio, a Sociedade, a Excelsior e a Cultura, 4 jornais diários, que era à tarde, o Diário de Notícias, o Estado da Bahia, dos Diários Associados, e o Diário da Bahia. A TV contribuiu para o aparecimento de agências de publicidade. As primeiras agências começaram a se mexer, porque antes eram escritórios de negócios, de vendas. Aí tinha as agências locais, a Publivendas, a JJ Publicidade, a Argos, a Maricesa e algumas outras. Aí começaram a aparecer as agências do Sul, como a Norton Publicidade, que foi a responsável pela criação, produção e veiculação das primeiras telenovelas transmitidas na Bahia. Isso muita gente não estudou ainda,
mas nós tivemos no primeiro ano da televisão, quer dizer, ela foi inaugurada em novembro de 60, durante o ano de 61 nós tivemos telenovelas sendo transmitidas ao vivo. Então, por meio da TV Itapuã, foi implantada a prática da publicidade cooperativa. Quer dizer, o anúncio era caro, então você dividia e participava, né? Quanto aos custos dos patrocínios, dos eram divididos por 2 ou mais anunciantes. Na época, 70% dos anunciantes locais, 70% dos anunciantes eram locais. E depois, emissoras associadas a ter o maior faturamento do Brasil. Apenas 30% de anúncios que vinham de fora. A Itapuã produziu e veiculou vários programas com formação regional, tais como Escada para o Sucesso, que foram os programas de calouros que descobriu, né, e projetou vários artistas baianos, e o musical JJ Comando o Espetáculo, que eram os mais populares, os 2 mais populares, tinham outros. Tinha, inclusive, um talk show que era feito com Mário Augusto da Rocha, que era um jantar. Quer dizer, a sociedade baiana era convidada para um jantar musical e fazia-se uma entrevista. Ele fazia entrevista, mas todo mundo jantando no estúdio. Era uma época de ouro, como diz aí. Tudo bem. O Poder Jovem, que pouco tempo depois também foi produzido pela jornalista Garrido, que era quem fazia aqui na Bahia o concurso de Misses, né? Ela foi responsável pelo lançamento de uma outra geração de artistas, como Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Jerônimos e outros. Na época, cada televisor ligado tinha pelo menos uma média de 30 pessoas assistindo. Então, era assim, uma audiência total em Salvador. Quer dizer, os televizinhos estavam presentes em todos os lugares, em todos os buracos, pela janela, entrava, sentava no chão para ver a televisão. Quem tinha televisão tinha muito amigo. A exibição das novelas, essas novelas que eles iniciaram, era a partir das 17 horas, o que afetou o comércio, porque quando dava perto das 5 horas, as pessoas se mandavam para casa. Todo mundo queria assistir a novela, então não queria ficar comprando. Então, houve uma queda nas vendas a partir de um determinado horário da tarde, o que fez com que a Associação Comercial da Bahia fosse tentar negociar com os diretores da emissora para ver se conseguiam mudar o horário, mas não houve jeito. Quer dizer, quando dava a hora da novela, isso era sagrado. No início, a emissora funcionou apoiada nos profissionais do rádio e nos de artes cênicas provenientes da Escola de Teatro da UFBA. Mas isso é uma perspectiva e uma tendência que veio desde a instalação inicial, quer dizer, não foi nenhuma novidade. A programação local, ao vivo, valorizava e dava visibilidade à mão de obra local, com destaque para os programas de auditórios e musicais. Então, 70% da programação era ao vivo, excluindo as telenovelas que usavam videotape, e isso depois de 1964, que vinham de avião, né? Vinham aqueles... os capítulos chegavam no aeroporto e as emissoras iam buscar aquele videotape com 3 dedos de largura, né? Um rolão, né? E eram projetadas. Então, quando havia um atraso do avião, significava que o horário da novela se perdia, porque o capítulo chegava em Salvador e no dia seguinte seguia para Recife, depois para Fortaleza e descia novamente. Então, quando ocorria um atraso, era praxe a televisão anunciar que iam repetir o capítulo do dia anterior a pedidos. Era por conta dos atrasos. Os eram criados e produzidos principalmente pela Norton Publicidade, que comprava espaço na grade da TV Itapuã e a direção se limitava a aprovar ou não os programas próprios. Então, eles tinham inclusive um elenco próprio, contratado, né, de artistas locais como Marisa Rangel, Carmen Lúcia, Maria Orquídea, Raimundo Carvalho, Juvenal Moreno, André Luiz, Ilmara Rodrigues, Jurema Pena, Rosário Carvalho e muitos outros. E alguns foram, inclusive, descobertos nos programas de calor.
A telenovela começou na Bahia no primeiro semestre de 1961. Quer dizer, o primeiro semestre significa o quê, gente? É janeiro, fevereiro e março. A televisão foi inaugurada em novembro do ano anterior. Tá? A primeira telenovela foi uma encenação do Colégio Interno. A segunda telenovela foi mais ousada. Fizeram a adaptação de Senhora, de José de Alencar, o que é contestado pelo pessoal de São Paulo, que não reconhece isso. Mas a Bahia foi pioneira. A primeira adaptação de literatura para a telenovela foi feita aqui na Bahia. Foi o livro de José de Alencar, Senhora, que foi pioneira nesse sentido também, apesar dos paulistas e os cariocas também não aceitarem isso. A terceira novela foi Buena Dicha, que era sobre a vida cigana. E a quarta novela, também exibida em 1961, foi sobre a temática nordestina, chamada Aves de Arribação, com a participação de Ioná Magalhães. Era a grande atriz da época. Né? As telenovelas eram apresentadas ao vivo, com 2 capítulos por semana de meia hora. Repetir-se o sucesso com o teatro romance, essa completa de meia hora, aos sábados, com o teatro aventura, com a presença de um super-herói produzido na Bahia para preencher as tardes da garotada. Quer dizer, até esses programas também precisavam ser analisados, ser estudados, que não são. A TV Itapuã também foi pioneira na produção e veiculação de seriados de aventura com um super-herói baiano, o Capitão Chadler, que era As Aventuras do Capitão Chadler, patrocinado pelos fabricantes do chocolate Chadler, através da agência de Liamara. Que aí é interessante porque a Norton é que fazia e contratava todo mundo. Mas na hora de colocar no ar o Capitão Chadler, a Norton, no Sul, vetou porque o cliente que eles tinham lá, que era a Nestlé, poderia haver conflitos de interesse. Então, a solução que eles encontraram foi alguns empresários pernambucanos compraram a pequena agência de Liamara e, através da Liamara, a Norton continuou fazendo o Capitão Chadler. O Capitão Chadler foi gerado pelo desenhista Fernando da Silva Maia, também pernambucano, importado, né? Ele também chegou à Bahia de Recife, juntamente com o Luiz Maranhão, que veio para poder organizar o teleteatro. Né? E o Capitão Chadler foi lançado também no final de 61. A roupa do personagem, interpretado por Valdir Oliveira, foi criada e inspirada no rótulo lustroso, preto e branco, dos tabletes de chocolate Chadler. O sucesso era grande. Autores e atrizes, apresentadores da emissora Itapuã, eram identificados nas ruas da cidade. E foi baseado nessa popularidade que Newton Paes, um diretor da emissora, pensou que a popularidade seria transformada em votos, se candidato e não conseguiu se eleger. Dentre as folclóricas gafes cometidas pela Itapuã, destaca-se a que envolveu o radialista paulista Gastão Monteiro. Como ele fazia sucesso com um programa radiofônico aqui na Bahia, intitulado Na Polícia e nas Ruas, acabou sendo escolhido para fazer um programa de variedades com quadros de entrevistas na TV Itapuã. Certo dia, ele ficou irritado pelo não comparecimento de uma autoridade que tinha sido convidada. Mas ele, assim mesmo, ele conseguiu dar prosseguimento ao programa de entrevistas, sendo que, no lugar do entrevistado, ele pegou um jegue, levou para dentro do estúdio, então ele fazia as perguntas ao entrevistado em off, e aí a resposta mostrava um jegue lá. E aí as pessoas reagiram, né? Ninguém mais queria ir participar do programa dele, porque era o entrevistador de jegue. Então, nenhuma autoridade aceitava mais participar. E o próprio entrevistado, seria entrevistado, não cita o nome de quem era a autoridade na época, também não gostou da história. E eu sei que o Gastão teve que sair, fugir do corrido da Bahia, porque as coisas ficaram feias dele, né? A partir de então, nenhuma autoridade aceitou ser entrevistado pelos entrevistadores do JEG. Como também o convidado não gostou da substituição e fez com que ele desaparecesse da Bahia. As inúmeras marcadas cometidas nos primeiros anos da TV Itapuã
com programas transmitidos ao vivo, destacam-se o acontecido no programa Os Bichos e a Bruxa, que acabou exatamente no dia em que os produtores resolveram fazer a bruxa voar de verdade. Eles deram uma vassoura à bruxa, passaram uma corda na cintura da atriz e prenderam a outro ponto numa plataforma. E aí, na hora que a televisão começou, o programa começou, era exatamente com o voo da bruxa. Só que na hora que ela começou a voar, veio o cenário todo abaixo, né? Então, quem assistiu o programa ainda se lembra da expressão de assustada ou de medo da feiticeira que caiu com todo o cenário. Tem outros que dizem que também a sonoplastia, né, que é tiro em alguém, atirar, tinha um revólver, em vez do revólver apareceu uma faca. Aí o ator pegou a faca, olhou para a faca, mas ele sabia que no script tinha tiro, então ele começou a dar tiro, tiro pela boca. De outra feita, uma garota propaganda que havia sido treinada para anunciar um produto ao vivo, que era um Guaraná da época aqui, vomitou no ar. No momento da estreia da publicidade, com a presença do anunciante, que foi lá convidado para assistir, no momento exato em que ela começou a apresentar o produto, uma mosca entrou na boca da garota que não resistiu e vomitou no ar. As pessoas, na época que assistiram, diziam que o negócio era tão real que parecia que ela estava vomitando em cima de quem estava assistindo. Essa coisa das moscas acontecia porque a TV Itapuã foi construída num alto ali da federação, onde tinha muitas fazendas, curral, por ali, então as moscas invadiam o estúdio. E a atriz Sônia dos Humildes também passou por uma dessa. Ela conta que, por exemplo, ela bebeu chá com mosca, mas profissionalmente ela esperou sair do ar para dar vazão ao nojo. Isso aí eu não sei se realmente ela esperou ou não, mas ela, em algumas entrevistas que ela deu, ela falou isso. No início, os técnicos, diretores e produtores não podiam contar com a ajuda de recursos e tecnologia, né? Tudo dependia muito do poder de criação, de improvisação de cada um. Para fazer uma abertura de um programa, ilustrá-lo, era preciso improvisar com cartolina e madeira. Por muito tempo, a TV Itapuã funcionou com apenas 4 câmeras. Eram 2 fixas e 2 móveis, inclusive para a transmissão de novelas ao vivo. Segundo o depoimento de Zé Jorge Randan, eu consegui... Professor Sérgio, por favor, 3 minutos, tá? Precisamos concluir, 3 minutos. Está chegando ao fim já o esquema. Ok. Zé Jorge Randan dizia que o telejornalismo é uma aventura. O cinegrafista saía com uma câmera manual, tendo ao seu lado um repórter que anotava os dados para o texto final. Chegando ao laboratório da televisão, o filme era revelado e enxugado à base de ventiladores. Aí seguia para a sala do chefe de jornalismo, que visualizava o produto em negativo, juntamente com o locutor apresentador e o repórter para a montagem do texto na sequência das imagens que seriam transmitidas. Um verdadeiro ensaio, pois as imagens das películas só seriam positivadas na mesa da engenharia, tornando-se visível para o telespectador. Então, o cara apresentava numa sequência que ele não sabia qual que seria, né? A propósito do telejornalismo, na TV Itapuã, o telejornal, aqui, logo que começou, ele não se chamava Repórter S, como em toda a rede dos assistentes. Ele se chamava Repórter Petrobras. Mas a empresa multinacional conseguiu encaixar e tomou espaço e passou a ser telejornal, Repórter S. Por quase uma década, como foi dito no início, a TV reinou sozinha. A partir daí passou a perder a audiência com a chegada da TV Aratu, com os problemas que se acumularam com a insolvência do grupo dos diários associados. E o grupo dos diários associados, na partida, na insolvência, foi cassado, os canais foram cassados e foram distribuídos entre Silvio Santos, que é SBT, e Adolfo Bloch, que era a Rede Manchete. Em 1982, a emissora já não estava mais nas mãos dos diários associados, foi para a mão do deputado Penirujo, que passou a integrar a rede do SBT. E logo depois ele vendeu para a Rede Record, e que
até hoje a Rede Record do Bispo Macedo como dono e transformando a TV Itapuã como Record Bahia, né? E esquecendo que a história da TV Itapuã na Bahia tem muita história a ser destrinchada e recontada, entrevistada, antes que esse pessoal todo que trabalhou lá morra e desapareça, e compete a gente que está nessa área aí, começa a fazer esse história oral, de buscar e resgatar todos esses depoimentos, para que a gente possa ter uma outra visão da história da TV na Bahia. Muito obrigado. Sérgio, obrigado. Sérgio, eu já quero de antemão fazer um pedido da coordenação, que era que fosse feito o envio da cópia desse texto, para que a professora Ivanise possa providenciar, distribuir entre os participantes, pela riqueza, pela característica das informações e o que é uma característica também são ao vivo, né? A dificuldade dessa comunicação que estamos obrigados a fazer nesse período de afastamento da pandemia. Né? Então, de parte da sua exposição rica e cheia de detalhes, acabou sendo prejudicada pela emissão do som. Eu quero agora passar a palavra a Pablo, para permitir agora uma outra visão na perspectiva contemporânea. E Pablo, quando fez, inclusive, a introdução, fez uma observação significativa, né? Quer dizer, o jovem é ele, porque a TV Aratu tem 50 anos, né? Completado o ano passado, né? Então já é uma emissora, é a segunda, né? E porque a participação de Pablo permite ter esse contraponto. É tão necessário nesse contexto em que a gente está falando da história, mas que tem uma série de mudanças que demarcam alterações na forma de fazer, produzir e distribuir a televisão. Washington, obrigado. Aí veja como são as coisas. A gente tinha lá na emissora preparado uma série de eventos alusivos aos 50 anos, eventos e produtos que marcassem não apenas as 5 décadas da empresa, mas também, em grande parte, esse histórico da comunicação da Bahia. Um deles seria um livro que a gente não descartou e possivelmente a gente pode colocar aí para a sociedade um livro comemorativo trazendo boa parte dessa história e contando inclusive com a colaboração do professor Sérgio Matos, que entende muito mais do que a gente desse assunto, já pesquisa há muito tempo. Agradecer de novo, Washington. Essas contribuições todas que o professor Gabriel e o professor Sérgio colocaram vão nortear aqui alguns comentários, algumas observações que servem justamente para a gente começar a pensar de hoje para frente. O passado, esse passado rico, principalmente como o professor Sérgio coloca localmente, ajuda muito a gente a entender por que a TV na Bahia é do jeito que é. Eu só vou colocar 2 pistas: telenovela e programa de auditório. Telenovela e programa de auditório como esses alicerces do conteúdo da televisão, trazendo agora para a parte do conteúdo jornalístico, que é, como o professor Prioli falou, fatalmente o mais barato de ser produzido, pela instantaneidade, pela quantidade de recursos envolvidos e pela capacidade de ocupar horas de programação. Então, juntando esse tripé aí, talvez a gente tenha algumas pistas sobre por que a TV na Bahia é do jeito que é. Uma questão que eu queria colocar aí, talvez muito mais como executivo atualmente de televisão do que como jornalista, é esse modelo de negócio de TV no Brasil, em que tem a cabeça de rede e tem as afiliadas. Isso vem sendo muito discutido e vai precisar passar por uma revisão profunda, tanto por causa de questões de audiência, que é muito notada a queda de audiência do conteúdo nacional, a busca por audiência, pela audiência que é o conteúdo segmentado, o conteúdo localizado, regionalizado, e o conteúdo ao vivo. Na minha emissora, por exemplo, na emissora que eu trabalho, 30% do conteúdo é local. A grade de programação das 24 horas, a gente consegue ter 6, 7 horas por dia de espaço nessa programação. Para a gente é pouco, para o público também baiano é pouco. O pessoal quer se ver, cada vez mais o pessoal gosta de se ver. E há uma reivindicação generalizada, principalmente das emissoras do Nordeste, por mais tempo na grade de programação. Tem os prós e os contras. Os prós são óbvios. Os contras é que a gente vai precisar de mais investimento para poder ocupar essa grade. E aí, quando se fala em investimento num ano como esse, num ano de pandemia, os acionistas colocam um pouco
em stand-by, é algo para a gente poder pensar. Por isso que eu tenho uma impressão bem forte que 2021 a gente vai poder acionar algumas possibilidades que a gente já tinha previsto e que ficaram em pausa por causa desse ano de pandemia. O professor Prioli falou duas coisas que a gente precisa repetir, não pode deixar de mencionar sempre. A TV é do jeito que é, nacionalizada, interiorizada, por causa de dois nordestinos, por causa do fundador, Chateaubriand, nordestino, e para o bem ou para o mal, por causa de Antônio Carlos Magalhães, por interesse político ou por interesse de comunicação, eles conseguiram fazer com que isso se expandisse e é sempre bom a gente trazer esse DNA nordestino para o jeito que a imprensa e que a mídia televisão é hoje. Tem algumas ponderações que eu queria fazer sobre experiências que estamos realizando lá na TV Aratu, experiências de convergência de mídia, essa que o Washington falou no começo, de ser a pioneira aqui, pelo menos localmente, em transmitir simultaneamente na TV e nas redes sociais, é uma delas. Foi iniciada lá no final de 2015, 2016. Havia, de início, como toda novidade, causa alguma espécie de medo, algum temor, algum receio. Havia um receio, sim. Eu não preciso mencionar aqui, já que o professor Gabriel já falou, sobre a televisão no Brasil ser consolidada como um produto comercial. Então, muitas das decisões e muito do que é conduzido em termos de conteúdo na TV tem essa avaliação comercial. Havia um medo de que isso gerasse um conflito. Por que é que eu vou colocar meu conteúdo na internet, ao vivo, de graça, competindo comigo mesmo? Eu posso citar aqui que em 2016 a gente fez uma experiência, a marca de programa mais antiga da Bahia, que ainda é usada, é o programa No Campo do 4. Nos 50 anos, praticamente 45 anos, existe esse nome No Campo do 4. Então, o professor Sérgio Matos falou aí de respeitar a história, e o pessoal da Aratu tem muito respeito aí com essa questão histórica. É um programa que a gente quer manter. E lá em 2016, o programa No Campo do 4, que é exibido atualmente aos domingos, ele começou a ser gravado. Ele deixou de ser ao vivo e passou a ser gravado às quintas-feiras, de tarde, num espaço que a gente tinha lá no momento no estúdio. E a nossa decisão na época foi transmitir o programa ao vivo na internet. O programa que estava inédito na TV iria passar ao vivo na internet às quintas-feiras de tarde, com a interação do público e tal. E isso gerou uma comoção. O pessoal, como é que você vai fazer isso? Eu ainda não sei explicar, Washington e professor Ivanise, mas não sei se é coincidência ou se é uma relação de causa e efeito. A partir do momento que a gente fez isso, o programa na TV aos domingos passou a ter um pouco mais de audiência, passou a ter entre 15% e 25% a mais de audiência na TV, mesmo já passando ao vivo na quinta-feira anterior. Então foi um dado que provocou uma certa reação. Será que são concorrentes mesmo esses dois veículos, essas plataformas? Ou são complementares? Ou uma pessoa que está buscando aqui um tipo de interação, de engajamento, como se chama, lá na segunda-feira vai tentar trazer um outro contexto para a fruição do programa de televisão? E a partir daí foi um marco, porque começou a quebrar algumas resistências que a gente tinha, e a gente internamente, todo mundo tem, é normal, em relação a fazer esse conteúdo migrar de um lado para o outro, convergir de um lado para o outro. Os mais jovens que estão aqui assistindo, os estudantes e que são os nativos digitais, os milênios, sabem muito bem, muito melhor do que a gente, que falar em convergência não é apenas pegar um conteúdo que já passa na televisão e transportar ele para a internet. Isso é a coisa mais clichê possível e não funciona muito bem, mas naquela época foi o nosso aprendizado. E a partir daí a gente começou a experimentar. Eu quero mencionar outra coisa aqui, para não me perder na cronologia do que foi relatado. O professor Prioli falou desse produto. O professor Prioli fez uma provocação que é muito necessária no âmbito da Faculdade de Comunicação, no âmbito dos jornalistas e dos comunicólogos, a gente sempre trazer para as nossas discussões.
A TV nacional é a TV do Nordeste irradiada, emitida para todo o Brasil, ou tem essas outras possibilidades? Os produtos nordestinos, locais, segmentados, serão as vitrines para o que é produzido, ou é possível a gente ter em uma grade nacional outro tipo de produto, outro tipo de programação que seja feita na Bahia, em Recife, e que possa ser consumida no Rio Grande do Sul, possa ser consumida no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. O SBT, durante um período, em 2018, ele abriu um espaço para a Aratu. A Aratu tinha um programa muito bem feito, reconhecido nacionalmente, premiado, chamado Dendê na Mochila, um programa de viagens, de uma plástica, uma estética de nível TV por assinatura ou de nível televisão americana. E o SBT fez essa experiência durante alguns meses de colocar na grade nacional. Foi uma experiência bem sucedida e eu tenho a impressão que não progrediu, não avançou ou não permaneceu por questões comerciais. Eu não sei aí, professor Matos, se a Schadler existisse, se quisesse bancar essa iniciativa, se a gente até hoje não estaria com esse programa ou com outros programas produzidos aqui em grade nacional. Porque o interesse nacional ficou demonstrado. Era um programa que tinha audiência, era muito bem feito e abriu, inclusive, portas para outras iniciativas aí nas reuniões que a gente tem, chamado PNT, que é o Painel Nacional de Televisão, com as emissoras afiliadas do SBT de todo o Brasil. É até interessante mencionar isso. O SBT tem as afiliadas no Brasil e cada praça tem seu peso no bolo nacional da audiência, do Ibope. São Paulo é muito mais densa por causa da quantidade de espectadores, aí depois vem Rio de Janeiro, aí depois vem Minas com Bahia, Rio Grande do Sul, Recife. Então, cada emissora manda sua representatividade lá para discussão, estou falando do SBT, lá para discussão em termos de grade do SBT. A partir dessa experiência que foi aprovada em São Paulo com a TV Aratu, com a parceria com a TV Aratu, isso abriu espaço, por exemplo, para a emissora de Santa Catarina, afiliada de Santa Catarina, colocar programa também na grade, o pessoal de Recife, da TV Jornal, também colocar. Foi uma porta aberta para esse conteúdo regionalizado, que poderia ganhar mais fôlego, poderia ter mais envergadura. Eu penso que pode ser a questão comercial aí envolvida. Também na questão comercial, eu preciso citar o Carnaval. O Carnaval aqui de Salvador, durante 8 anos, a emissora oficial do Carnaval foi a Aratu, foi o SBT, com a SBT Folia. E é até muito legal, o professor Prioli, que tem esse olhar lá de São Paulo, mencionar a Bandeirantes, porque o que acontece? A Bandeirantes, que foi a pioneira em transmitir nacionalmente o nosso Carnaval local, ela abre uma grade nacional enorme, são muitas horas de programação nacional da Bandeirantes para o Carnaval de Salvador. O SBT tem um espaço lá garantido, mas é bem menor, inclusive, do que a Bandeirantes. E mesmo assim a gente conseguiu, durante esses 8 anos, ser a emissora oficial transmitindo o Carnaval de Salvador para lá. É a discussão que o professor Gabriel coloca de será que a gente vai ficar... nosso teto de participação nacional são eventos esporádicos, ou é só um entretenimento, por exemplo? Eu preciso lembrar aqui, Festival de Verão, feito pela Rede Bahia, que é transmitido nacionalmente, também outro evento de entretenimento, está na grade da Globo e dos canais para assinatura da Globo. Realmente uma força muito grande que a Bahia tem nesse setor, mas eu penso que não precisa ser só resumido a isso. Tem outras coisas sendo feitas na Bahia que podem, ou nos estados do Nordeste, que podem ser aproveitados nacionalmente. Uma questão, Washington e professor Ivanise e todos que estão assistindo, principalmente os estudantes, essa semana a gente tem feito algumas reuniões internamente para até conseguir se firmar nesse solo meio incerto que é o futuro da TV. E uma das questões, a gente tem analisado se a TV aberta pode ter um caminho semelhante. Eu queria até transformar isso em pergunta para vocês. Se a TV aberta pode ter um caminho semelhante ao que aconteceu com a rádio. Se a gente pensar, é muito bom
pensar o passado como uma possibilidade de um ciclo, de uma emulação para o que vem acontecer no futuro. A rádio vinha com essa força nacional, com produção, com emissão de um núcleo gerador para todo o Brasil, aí os senhores já citaram Repórter Esso e várias outras, de radionovela até noticiário jornalístico, e depois ela passa por essa reviravolta, que todo mundo gosta de parecer inovador, decretando a morte dos veículos e tal. O rádio vai acabar, tudo. O rádio é mais forte do que nunca, com essa vertente muito segmentada, muito imediatista, de trazer principalmente essa interatividade, a participação dessa comunidade, dessa sociedade, trazer o noticiário mesmo de micro-regiões e de ser muito pulverizado, né, ou capilarizado, como a gente queira. Eu tenho a impressão que com o barateamento de vários desses equipamentos que fazem a televisão possível, a TV aberta, ou a TV por streaming, ou outras formas de conteúdo audiovisual, é possível que a gente tenha caminhos, é possível que a gente tenha olhares para essa possibilidade de segmentação. Lá na emissora, a gente fez um trabalho experimental que até hoje está na grade da televisão, que a gente chama de TV de um homem só, um PTV. O que é isso? É pegar um pouco dessa linguagem de youtuber, que faz tudo sozinho, que faz uma transmissão sozinho, liga a câmera aqui, e levar isso com possibilidade de transformar num programa de televisão. Primeiro, começou de uma maneira muito rudimentar, hoje parece bastante um programa de TV que atualmente pode ser feito por 14, 15 pessoas, entre parte técnica e parte de produção. Hoje a gente consegue ter programa de TV ao vivo, durante 3 horas, com uma pessoa apenas. Uma pessoa apresenta, uma pessoa só produz, apresenta, comanda, edita, corta a câmera, ajeita áudio. Eu acho até que tem, talvez aqui na audiência, tenha 2 pessoas que já participaram desse programa, professor Alexandro, professor Raulino, pronto. Ambos podem também dar depoimentos sobre como é essa experiência na TV, e que é uma outra possibilidade, foi um desafio colocado lá internamente. Os acionistas sempre cobram esse tipo de possibilidade, que é de que maneira a gente vai continuar fazendo TV, como o termo usado, TV de uma maneira sustentável. Uma TV que caiba nos orçamentos locais, nos orçamentos regionais, mas que, como a gente sabe que o bolo publicitário é muito dividido hoje com outras plataformas, hoje a concorrência com a TV não é mais apenas de outras emissoras, pelo contrário. Então, do ponto de vista executivo, do ponto de vista diretivo, há essa preocupação em como deixar a televisão aberta, sustentável, vivendo, sobrevivendo, prestando serviço público, mas sem esse peso, esse aparato todo que ela sempre teve, que fez com que, por exemplo, historicamente ela fosse só ao vivo, ou depois só com programas enlatados, como os senhores já falaram muito bem, que é a maneira mais economicamente viável de fazer. Então, isso tem sido praticado e tem sido aprimorado, tem sido uma boa experiência. A gente vai tentar agora uma nova fase, já no ano que vem, já está o projeto em andamento, de transformar todas as pessoas que consomem a TV aberta ou a internet, em potenciais produtores de conteúdo para a gente, de uma maneira muito organizada, de uma maneira bem cadastrada, com todo mundo identificado, para que as experiências que a gente fez já indicaram quais são os riscos disso e como é que a gente pode mitigar os riscos de uma iniciativa como essa, mas a gente quer fazer com que não tenhamos mais espectadores. A nossa ambição é fazer com que os nossos clientes, como a gente chama, não do ponto de vista econômico, capitalista, mas clientes como uma pessoa que, ao contrário do que o professor Sérgio falou, uma pessoa que reclame e seja ouvida e atendida. Não é o professor Gabriel Prioli vai ligar para lá, vi isso aqui na internet, tá bom, vá assistir a TV Cultura. Não. O cliente, do ponto de vista de que tem razão e de que maneira a gente vai descer do nosso pedestal, da nossa arrogância, entre outras coisas,
para dizer, não fazemos televisão para que você se adapte ao nosso horário. A gente quer nos adaptar ao seu horário, à sua rotina, ao seu estilo de vida. É um pouco anacrônico. Hoje, o prime time da TV na Bahia, que todo mundo considera, é entre 11 da manhã até 2 da tarde. E quando a gente para e pensa entre 11 da manhã até 2 da tarde, qual é o tipo de cliente que está se submetendo a isso? A parar sua vida, a interromper sua vida para acompanhar um conteúdo entre 11 e 14 horas. A gente quer tentar inverter essa lógica e nos adaptar à rotina, senão a gente vai ser engolido, não tem outra história. Eu não acho, e nem ninguém aqui vai achar que a televisão vai acabar. O que a gente pensa, na melhor das hipóteses, é que a televisão muda o seu espectro de influência. Eu li, professor Gabriel, a participação do senhor acho que foi uma enquete de Maurício Sticer, né? Falando sobre 70 anos da TV, e o senhor mencionou a série lá que tem no Prime Video, The Expanse, sobre a ocupação da Via Láctea, a ocupação do espaço sideral, e que a televisão lá ainda está presente, sendo transmitida inclusive para outros planetas, o senhor colocando isso como uma possibilidade real de que a gente ainda mantenha, a gente tenha a preservação do veículo por muito tempo. Aí eu me interessei, fui lá ver a série, é muito bem feita, muito bem produzida, e é animador ver isso. Na melhor das hipóteses, a gente vai continuar fazendo TV, produzindo conteúdo por satélite ou por IPTV, por internet, não vai acabar o veículo. O que a gente pensa é que, primeiro, a gente precisa aprender sobre esses novos mercados consumidores, sobre quem são esses garotos e garotas com 20 anos, com 16 anos, citando uma pesquisa da Nielsen, professor Sérgio Matos, 56% da garotada abaixo de 18 anos aí nos Estados Unidos não liga a TV mais do que uma vez por semana. Aí os executivos de televisão ficam de cabelo em pé. Pô, esse pessoal vai ser o consumidor do futuro de daqui a 5 anos, eles que vão determinar para onde as marcas vão aportar o dinheiro, e a gente não está se comunicando com eles, tanto no conteúdo quanto na forma. Eu tenho a impressão, e aí eu não tenho problema nenhum em elogiar a Globo, até porque eu sou fã sobretudo dos formatos da Globo, a Globo como organização, mas tem um diretor nosso, Ney Bandeira, que ele fala em tom um pouco de bom humor, mas é verdade, ele fala, se a gente faz TV, se a Record faz TV, se a Bandeirante faz TV, a Globo faz outra coisa, que não é TV, é algo bem diferente, ou se a Globo faz TV, a gente está fazendo outra coisa. Eles sabem trabalhar muito bem e eles demoraram até, segundo os analistas, eles demoraram um pouco para se adaptar, para perceber essa realidade, e agora que eles se adaptaram, eles já não estão pensando mais em concorrer com Record, com SBT, eles estão pensando em como eles vão neutralizar a Netflix, como eles vão neutralizar a Amazon, diante dessa profusão de conteúdo, inclusive local, regional, que o pessoal está fazendo. É uma boa maneira da gente entender. Aí, Washington, só para ir afunilando para um encerramento, qual é a minha preocupação desse novo modelo e a preocupação que a gente tem lá dentro? Esse novo modelo de fazer TV, por exemplo, em que uma pessoa possa realizar todas as funções simultaneamente, possa concentrar isso e possa colocar no ar um produto de televisão. São esses gatekeepers que a gente estuda na faculdade e que fazem com que haja toda essa obstaculização de conteúdo ou filtragem de conteúdo de uma maneira que o conteúdo final seja o menos danoso ou menos nocivo, ou se quiser usar o termo de fake news, possível para a sociedade. A gente já está percebendo aí em redes sociais, a depender do tamanho, do alcance que uma pessoa pode ter, o estrago que uma pessoa sozinha, com esse poderio, pode fazer. Então, a nossa preocupação, além da preocupação técnica de como colocar isso no ar, é de que maneira a gente vai preservar o veículo. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, daqui a 2 anos vai começar a voltar um monte de gente para a TV, como voltou agora durante a pandemia, porque era o reduto seguro da informação.
Era o reduto seguro para saber se aquele dado lá sobre Covid era verdadeiro, se pode tomar ivermectina ou se é loucura de um e de outro. É na televisão, nem nos portais, talvez só nos de uma marca mais relevante. É na televisão que tem esse porto seguro. E aí o nosso cuidado de não fazer com que isso se perca, porque, na verdade, são pessoas, né? O que preserva a idoneidade da marca, a garantia da marca, são as pessoas que estão lá cuidando para isso. E quando fica na mão de um, de dois ou de três, a gente tem mais dificuldade. E, por último, eu queria até, já que eu estou num ambiente acadêmico, eu queria reforçar que a gente está muito aberto, de verdade, muito aberto mesmo, para todas as iniciativas acadêmicas que queiram não apenas conhecer um pouco da televisão comercial, mas que queiram contribuir. Se você, professor, aluno, tem ideias, se você quer testar possibilidades lá, tem um outro caminho que agora a gente começou a perceber, que é o caminho do multicanal. Isso pode ser alvo de discussão. Hoje, os canais 4.2 e 4.3 estão dedicados, por uma licitação que a Aratu venceu, a transmitir aulas da rede municipal de educação durante a pandemia, mas depois de finalizado esse contrato, a gente está com mais grade, com mais tempo de programação para colocar conteúdo. E aí, talvez, professor Prioli, como ele falou, talvez seja o caminho que a gente não conseguiu lá na década de 80 para a produção independente, por questões que me parecem eminentemente comerciais. Me parece, além desse gatekeeper tradicional, desses gatekeepers tradicionais do jornalismo, tem um outro gatekeeper muito forte que é trazido para nós, que é a medição de audiência real time. Na época que eu entrei na TV lá, convidado por Washington, na TVE, e até pelas características da TV educativa, a gente fazia a televisão, a gente fazia o conteúdo com o norte baseado no cânone do jornalismo. Vamos fazer isso porque esse é o certo a se fazer. Esse é o adequado, esse é o viável diante do que a gente aprendeu na faculdade. Hoje, aí eu me coloco no meio e as outras emissoras de televisão, grande parte do que é colocado na TV é baseado na reação do público e numa reação imediata do público. É até um pouco mais, digamos, assintoso essa medição de audiência do que era 4 anos atrás, quando a gente recebia audiência com um delay de um dia, a gente tinha um tempo para digerir aquilo que foi colocado no ar. Hoje é de minuto a minuto. E de minuto a minuto, você vai tomando decisões em programas ao vivo, baseado em reações da psicologia das massas. E talvez a gente não tenha tanto tempo assim para refletir algumas decisões que nós tomamos. Então, tem essa questão aí da audiência, tem essa questão da medição do minuto a minuto, que é a grande explicação de por que a TV, e principalmente por que a TV na Bahia é do jeito que é. Talvez a gente possa pensar em algumas ilhas isoladas disso, que fazem experimentos. Eu não vou nem citar aqui para não ser injusto com outros. Tem produtos que são bem diferentes dessa realidade, mas o volume maior do que é produzido na TV da Bahia depende do que o público demanda e do que esse público demanda, e a gente sabe que a Bahia histórica, a Bahia tradicional, a Bahia cultural, não sou eu que estou dizendo, são os políticos aí mais as estatísticas, a Bahia é um estado pobre. Então, a TV é um pouco o reflexo da Bahia e também um pouco o ourives, né? É uma via de mão dupla, ela vai refletindo e ela vai transformando, ela vai criando o que ela está fazendo, é a cobra comendo o próprio rabo. Eu não sei se eu falei alguma coisa assim, que se aproveite, ou se eu coloquei minhas inquietações. Na verdade, eu estou inquieto, viu, Washington, com isso. Que bom, por isso que eu fico satisfeito em estar aqui. É bom, eu acho que é importante, quer dizer, acho que faz sentido
O evidente aqui é que precisamos aí, Gabriel, que tem se preocupado com isso, assim, acho que a gente precisa começar a comemorar de ano em ano, e não de 5 em 5 ou de 10 em 10. Entendeu? Acho que essa carência fica evidente, inclusive, no próprio debate, né, pelas questões que surgem. Nós estamos chegando, nós estamos encerrando a nossa situação, que nós temos outros limites, moralidades que as plataformas estabelecem. Aí eu vou aproveitar aqui e tem um comentário, vou fazer de antemão, tem um comentário de Leila no Facebook, que ela diz: professor Gabriel, o programa Vitrine da TV Cultura, do Senhor, foi um dos melhores programas da televisão brasileira. Feito o registro aqui, o reconhecimento ao trabalho de Gabriel, e ao mesmo tempo em que eu vou pedir a vocês que façam um comentário breve, para permitir a gente chegar ao fim, eu vou fazer também a colocação de uma pergunta, que é uma pergunta de Raul, ex-aluno da faculdade, até por coincidência, orientado por mim, como você, conclusão de curso, e Raulino pergunta: nos próximos 60 anos, a TV na Bahia terá mais presença de profissionais negros? E o que falta para que esse movimento acontecer desde agora, para construir uma verdadeira prática antirracista? Então, assim, ao mesmo tempo que eu peço a vocês para fazer os comentários finais dentro desse limite do nosso tempo, eu agradeço a vocês pela participação, passo a palavra e melhor puder responder essa questão para o Raulino, fica à vontade. Essa questão, Washington, é excelente. Obrigado, viu, Raulino? A gente aqui na Aratu, a gente tem ainda, me parece, a maior quantidade de profissionais negros que aparecem na TV, aparecem na tela. Eu vou citar vários: Rita Batista, Silvio Mendes, seu compadre, eu acho, Silvio Mendes, Lízia Oliveira. Irmão de Rock, meu compadre é Rock. Rock, né? Lízia Oliveira, Alex Lopes, vários repórteres, muitos. E isso, Raulino, não foi uma questão de política afirmativa. Foi porque os profissionais começaram a aparecer e a gente foi aproveitando. Só que quando eu falo assim, não é questão de política afirmativa, eu falo também em, sei lá, como meia-culpa. Eu acho que tem que ter a política afirmativa, e hoje há um entendimento muito grande em cima disso. Então, isso vai se tornar... A Aratu também foi a primeira emissora, não sei se você já teve outra aqui na Bahia, no Nordeste, a ter uma profissional transgênero, uma repórter transgênero, que participou com a gente durante um período. Então, a gente entende, fruto de muita reflexão, e precisamos participar também com políticas afirmativas, acionando essa necessidade de ser o espelho para outras pessoas, para outras minorias, se verem na TV. Não sei se respondi, mas eu acho que nos próximos 60 anos vamos ter muito mais negros, trans, mulheres, homossexuais aparecendo na TV. Obrigado, Pablo. Eu pediria a Gabriel para fazer, infelizmente, corre, passa, e a gente precisa... Espero que a gente não precise esperar mais 60 ou mais 10 para quando completar 70. Gabriel, por favor. Gabriel, você está sem som. Bom, desculpem, sobre o tema da participação maior de negros na programação da Bahia, eu acho que o Pablo já falou, é um assunto que você tem melhor domínio sobre isso. Eu só quero reiterar no final, digamos que a televisão brasileira, na forma como ela se organizou, a partir desde o início final dos anos 60, em redes nacionais, ela teve um papel muito importante na integração do país, na integração cultural do país, na afirmação do sentido de nacionalidade, de pertencimento, na criação propriamente de uma unidade nacional. Eu acho que isso se deu muito... Isso foi um aspecto extremamente positivo da televisão no país, e, ao mesmo tempo, da forma como se deu, o lado negativo foi que isso se deu a partir da exposição, da implantação, a disseminação de um ponto de vista, de uma visão do Sudeste sobre as demais regiões.
Eu acho que também um aspecto negativo disso foi, digamos, aqui visto no Sudeste, a perpetuação de alguns preconceitos que não deveriam existir mais em 2020. Por exemplo, me incomoda muito e me envergonha, como paulista, ver o preconceito antinordestino que existe ainda na minha cidade, na minha região. Isso é um insulto para a minha inteligência, é uma coisa que me envergonha perante ao país, entendeu? E em larga medida, a televisão contribui para isso. Contribuiu para isso no momento em que, ao receber repórteres nordestinos, fazia com que os profissionais tivessem que abandonar o seu acento, o seu sotaque, para falar como paulistas, para poder ser, digamos, incorporados à televisão paulista. Eu acho que essas coisas têm que acabar no Brasil. O Brasil é a soma de 27 unidades federativas. Eu acho fabuloso que a gente possa ouvir todos os nossos sons, que os diversos sons regionais, por exemplo, do próprio Nordeste, com as suas diferenças, as diferenças de fala e de cultura que existem entre a Bahia, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, possam fluir normalmente em todos os canais de televisão nacional, que certas coisas do Brasil acabem de vez. Essa, para mim, é uma delas que me incomoda. O país é riquíssimo, o país tem uma cultura fabulosamente diversa, e eu gostaria que a nossa televisão expressasse isso cada vez mais. O que o Pablo traz é uma preocupação, eu acho que séria, porque também a televisão está em mutação para um outro modelo, né? E ela tem hoje dificuldade de financiamento maior ainda do que já teve. As próprias cabeças de rede não têm dinheiro, que dirá das emissoras regionais, né? Nós temos que pensar essa questão cultural nesse cenário, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa para discutir, infelizmente não pudemos aprofundar, mas eu queria deixar apenas essa mensagem, né? É um país rico culturalmente, e nós temos que zelar por esse patrimônio e garantir que essa riqueza cultural seja compartilhada entre nós cada vez mais e mais profundamente, porque isso é em benefício da nossa nacionalidade, da consolidação dela, da nossa integração e do desenvolvimento do nosso país. É isso que eu queria colocar, agradecendo muito, mais uma vez a você, Wharton, a Facom, pela hospitalidade, o prazer de estar com vocês, com o Sérgio, com o Pablo, com todos os que nos assistiram. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Professor Sérgio, para encerrar, sua despedida. Está sem som, está com o microfone fechado. Professor Gabriel Priori, assina embaixo. Eu não precisaria nem colocar nada mais, a síntese realmente do que a gente precisa ter, essa nacionalidade, essa espiritualidade que o país está precisando. Mas eu não poderia deixar de encerrar comentando alguns dos questionamentos de Pablo, né, quando ele fala assim, será que nós vamos ter realmente uma TV nacional? Aí quando a gente olha assim, como é a TV nacional hoje, os jornais nacionais, nós temos jornais nacionais? Não, nós temos jornais de circulação nacional, mas são cariocas, são paulistas, etc. E tal. A mesma coisa acontece com as programações da televisão. Mesmo na rede, é imposto ao resto do país a visão carioca, a visão paulista, de acordo com onde esteja a cabeça de rede. E uma outra coisa que você falou também, Pablo, que é interessante, é que o horário nobre no norte e nordeste do país é 11 às 14. Esse horário tem mais audiência do que o horário nobre à noite. Já pode cobrar hoje o preço por segundo igual ao do Jornal Nacional no horário mais tarde, porque tem audiência grande, né? Agora, uma coisa que a gente sofre muito, as nossas televisões regionais sofrem, é a imposição, por exemplo, que vem de cima, né, da cabeça de rede. Eu posso dar um exemplo aqui, já que a gente está falando de história. A TV Aratu, quando começou, tinha um programa infantil chamado Tia Arilma, que era o programa de maior audiência que tinha na Bahia. Tá?
Aí, Carlos Alberto Jesuíno, que era diretor da Globo, foi lá para conhecer o pacote da Globo, o que a Globo estava oferecendo. Então, a Globo pegou, ofereceu, a Xuxa ofereceu isso, Esporte, Jornal Nacional, coisa e tal. Ele disse, se eu aceito todos esses, menos esse de Xuxa, porque nós temos uma audiência com o Tiarilma. Então, os marinhos lá viraram para ele e disseram, então você está me dizendo que você não quer o Globo Esporte, você não quer as novelas, você não quer o tal. Ele disse, não, eu quero. Ele disse, não, se você quiser é o pacote completo, você tira Tiarilma. E Tiarilma foi tirada. Tá? Então, no restante da unidade nacional, eu fico com o que o professor Gabriel Prioli falou. Agradeço a oportunidade e o convite. E parabenizo a Facom, Ivaniz, Jéssica, o núcleo, de modo geral, e o professor Washington, que está sempre tendo as ideias, e Pablo, que está aí dentro de um estúdio com uma voz de locutor, parece até o William Bonner falando, com boa qualidade de som e de imagem também, excelente, e a gente aqui capengando em cima da tecnologia. Bom, muito obrigado, boa noite para todos. No caso de Pablo, é a vantagem da tecnologia, a juventude, ajudando a tecnologia. Bom, eu vou encerrar. Para mim, vontade de pelo contato com vocês, até por esse tipo de contato virtual, né, pela possibilidade que estamos nós, inclusive, no caso de alguns de nós aqui, mesmo pela idade, esse contato físico, no caso de Prioli, a gente tem possibilidade de podermos estar perto. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo debate. Eu quero também, da mesma maneira que Sérgio, fazer eco e agradecer a Ivanize, a Jéssica, a Sueli pelo empenho, pelo trabalho e a realização de mais uma atividade do projeto Em Casa com a Facom. Me pediram para dizer a chamada, acabou não lembrando, é a 30ª edição, a 30ª roda de conversa durante o projeto Em Casa com a Facom. Então, essa nossa participação, de alguma forma, assim, teve uma marca em relação a Facom. Obrigado, Ivanize, obrigado, Jéssica, Sérgio, Pablo, Prioli, um abraço para vocês. Ivanize. Obrigado. Obrigada, Washington, Valeu. professor Sérgio, professor Gabriel, Pablo. Queria chamar aqui quem está acompanhando a nossa roda desde o comecinho, mas ela chegou quando a gente já tinha terminado de fazer as apresentações, a professora Suzana. Professora Suzana, aí. Professora Suzana é diretora da Facom, da Faculdade de Comunicação da UFBA, e acompanhou também a roda. Eu queria só, antes de passar para ela, fazer um cumprimento e encerramento, né, destacar aqui duas questões, né, que foram levantadas, um ponto muito bem colocado pelo professor Sérgio com relação ao resgate dessa história oral, né, professor Sérgio, que é importantíssimo mesmo para a gente construir aí essa história da TV na Bahia. E a provocação de Pablo, né, seremos concorrentes ou complementares nas plataformas? Aí é a pergunta de $1 milhão, né, que estamos aí tentando responder. E agradecer mais uma vez pela participação de vocês nessa 30ª roda de conversa, projeto que começou para ocupar as nossas tardes de sexta-feira, quando a gente estava sem aula, e durou o ano inteiro, né, Suzana? Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Bom, boa noite. Eu entrei aqui brevemente para saudar aqui ao professor, pesquisador, uma grande referência para nós. Eu fico bastante... Aqui é um prazer para nós ter o senhor nesse projeto conosco, assim como o nosso colega, querido Sérgio, Pablo, aqui nosso egresso amigo, colega jornalista, a todos que assistiram e a todas que nos assistiram. E eu fiquei aqui também com muitas perguntas para fazer, com vontade de mais tempo para que a gente pudesse discutir, né, questões relacionadas à TV, mas acho que tem outros aspectos aí que atravessam o próprio jornalismo nesse momento. Eu não sou pesquisadora de TV, mas como jornalista e professora e pesquisadora do jornalismo, a minha área é mais o jornalismo em redes digitais, a mim interessa muitíssimo aí alguns temas e aí do que foi colocado nessa roda de conversa, e eu já deixaria aqui para o professor Washington, quem propôs, realizou aqui a mediação dessa roda de conversa, a 30ª desse nosso projeto Em Casa com a Facom, que possamos ter, quem sabe, no próximo semestre 2021.1, uma continuação dessa discussão sobre a TV
mas eu creio que aí tem questões que foram levantadas como a dimensão histórica, o jornalismo local, a questão das TVs públicas, né? Principalmente aqui, falando de Salvador, mas acho que tem muitos assuntos. Pablo levantou aí outros, como convergência, e eu já diria, tem a questão da plataformização, que é muito forte no jornalismo, e acho que a TV, como um todo, isso atravessa os distintos, seja TV, seja no jornal impresso, a própria internet, tudo que essas mudanças por as quais a gente vem passando e vem assistindo, e como isso altera os modos de fazer, a percepção do público, como se distribui, circula a informação nesse contexto nosso atual. Mas é um grande prazer, espero que essa discussão aqui tenha iniciado e que a gente possa retornar com essa temática aqui numa próxima roda de conversa. Washington, agradeço pela organização e proposição desse tema. Para nós, com certeza, é um prazer. E essa roda de conversa, como as demais, estará disponível no nosso canal no YouTube, também pelo site da Facom. Muitíssimo obrigado, uma boa noite. Um abraço grande a todas e todos. Um abraço a todos, obrigado. Até a próxima seminário, então, viu? Mas é muita coisa para a gente fazer. Um abraço, Gabriel, um abraço, Sérgio, um abraço, Pablo, Suzana, Ivanize. Obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigada, professor. Pessoal, Raulino, quem estava, Alexandre, obrigado a vocês pelos registros. Um abraço. Obrigada. Tchau, Ivanize, Jéssica, Sueli, a todos.